Bom dia. Dicas de hoje. Entenda, por melhor que você seja, algumas pessoas vão se afastar de você. Você pode ser o melhor de tudo. As pessoas vão afastar de você. Se a pessoa foi contra Jesus Cristo, imagina com você. Não adianta. Não se preocupe. Lembre-se, nada, nem ninguém muda o valor que você tem. Se você não valorizar você, quem vai valorizar? Se uma pessoa pega e larga de você, mas eu amo ela, mas ela não está te valorizando. Se ela está largando de você, você não tem felicidade. Então, se nada, nem ninguém muda o valor que você tem. Ninguém muda o valor que você tem. Nada, nem ninguém. Não adianta. Seja você, dê valor, que você é mais que muita gente. Pode ter certeza. Mas se você não se valorizar, não adianta. Acredite, por pior que seja uma dor, ela passa. Você pode ter certeza. Não tenta fazer nada, não tenta te machucar nem nada, porque você pode ter certeza absoluta que essa dor vai passar. Vai passar. É que nem eu falei, dê valor a você. Se essa pessoa não te quer, quem está perdendo é ela. Pode ter certeza. Confie. Você dará conta de tudo que aparecer na sua vida. Nada será além. E nem em vão. Vamos fazer o Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai a nossa sofrência, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora nós, nossa morte. Amém. Né? Vamos continuar com a mamãe, né? A ingratidão pode assumir severas formas. Incluindo o maltrato à figura materna. Em Isaías 49:15, lemos o seguinte: por acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Essa passagem demonstra a profundidade do amor materno e, implicitamente, condena qualquer ação de filhos que maltrata sua mãe. Os filhos que maltratam sua mãe, em suas palavras ou ação, ou carrega consigo consequências espirituais e emocionais que refletam e desonra. A Bíblia nos ensina que é crucial cultivar o espírito de gratidão. Primeiro a Deus, em seguida a todos os que nos cercam, especialmente aos que nos geraram e nos cuidaram.
Quantas vezes que uma mãe entrou numa confusão porque você estava errado. E mesmo você tanto errado, ela foi lá, entrou tudo e foi a teu favor. Ele não fez. É o meu particular. Eu já li a Bíblia, eu não sei quantas vezes. Eu tenho um particular com Deus que é como se mostrasse para mim. Eu fico aborrecido, eu teve o antes, né? Porque falar de mãe, gente, falar de mãe é tão fácil, mas tão doloroso. Por quê? Mãe é aquela pessoa que você sempre abraçou a tua vida inteira. Você nasceu agarrado nela. Quando você largava dela, você voltava tudo de novo. Você queria o abraço dela, o carinho dela. Eu conheço mães que passam fome. Passam fome para poder alimentar um filho. Eu conheço mães que ela perde tudo por causa de um filho. Ela perde até a vida por causa de um filho. O provérbio 10, capítulo 10, 1, ele diz assim: o filho sábio alegra o pai e a mãe, mas o filho insensato é a vergonha de sua mãe. Eu vou ler de novo porque eu coloquei pai e mãe. É assim, ó. O filho sábio alegra o pai, mas o filho sábio alegra o pai. Mas o filho insensato é a vergonha de sua mão, da sua mãe. Sua mão. Esta passagem deixa claro que a sabedoria e a gratidão são fatores que trazem alegria ao coração dos pais, enquanto a insensatez e a ingratidão são causas de vergonha e desalento. Filhos que não reconhecem o valor da orientação e dos sacrifícios dos pais. Então, ele se coloca no caminho do mal. Eu conheço bastante gente. Minha vida, desde meus 8 anos, é viajar. Mas 8 anos. Eu já começava a ir naqueles lugares mais perto. Eu gostava de andar, eu gostava de brincar, eu gostava de conhecer lugares novos. Sempre gostei até hoje, entendeu? A primeira vez que eu saí, a minha mãe ficou louca. Ela só não chamou os bombeiros porque na cidade não tinha, sabe? Mas ela ficou louca. Uma criança com 8 anos, eu já ficava para fora. Então, o primeiro, segundo, terceiro dia, ela não ligou muito,
ela já sabia que eu estava na casa de um parente, na casa de um amigo, de uma amiga. Mas depois que passou uns 2 dias mais ou menos, ela apavorou. E quando eu estava vindo, porque eu nasci em Andradina, e tem uma cidade que é uns 12 quilômetros de lá, chamado Castilho. Aí tem um canto assim que é mais perto. Eu fui para Castilho. Eu conhecia tudo. Fui andando, até que cheguei lá em Castilho. Quando eu voltei pela estrada. E o chinelo, que eu estava de chinelo, o chinelo virou uma bolha. E quebrou. E meus pés começaram a virar bolha. Sabe? E isso aí, os meus pés não aguentavam mais. Aí passou um camburão, me viu, falou assim, ó o filho daquela senhora aí, ó. Me pegaram, me jogaram para dentro. Rapaz, eu chorava tanto, mas eu chorava tanto. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi abraçar minha mãe. Desespero. Mas não adiantou nada. Eu, com 12 anos, voltei para a rua de novo. Fui para Três Lagoas. Aconteceu a mesma coisa, mas não adiantou. Com 14 anos, com 16, com 18, depois com 21, que eu me alistei. Não adianta. Deus lhe dá o destino. Deus lhe dá o destino. E Ele manda você fazer, você tem que fazer. Então me apeguei muito a Deus. Me apeguei muito a Deus, mas muito mesmo. Até o tanto que o dia que eu me ajuntei com a minha mulher, há 13 anos atrás, nós conversamos muito. Porque eu falava para ela, eu sou filho de Deus, eu casei com Deus. Eu não queria, sabe, eu não queria ficar com ninguém, não queria mais ninguém. Não... Para mim, a minha vida era viver com Deus. Mas Deus colocou ela na minha vida. Deus me colocou ela na minha vida. Falou, você vai ficar com essa e acabou. Se Ele quer assim, quem sou eu para poder não querer? Acho que Ele deve ter falado assim, olha, você separa de mim, fica com ela que eu cuido de vocês dois. E assim foi feito até hoje, certo? Foi uma das melhores mulheres que eu já tive. Uma das melhores, entre namorada, noiva. Eu nunca casei na minha vida. Nunca casei. Né? Então, para mim, está sendo a melhor mulher da minha vida. Ela também é mãe, né? Então, para mim, a coisa que a minha mãe não conseguiu em me segurar dentro de uma casa, a minha mulher conseguiu. Desculpa. Uma coisa que eu bebia demais. E minha mãe nunca conseguiu tirar eu da bebida. Essa senhora conseguiu. Nos primeiros meses que eu fiquei com ela, eu parei de beber e parei de fumar. Até porque eu bebia, eu fumava para ficar perto dos outros, para poder falar de Deus. Se eu não fizesse isso, eu não chegava, eu não conseguia chegar. E com isso aí eu chegava, aproximava a outra pessoa, sempre com uma Bíblia na mão. Mas fumando, bebendo, o pessoal, você fuma, você bebe. Eu falei, filho, como é que eu vou conversar com você sem fumar e sem beber? Você só vive em bar. Como é que eu vou conversar com você? Para eu conversar com você, eu tenho que beber. Para mim, beber
eu chego em vocês. Se eu não beber, eu não chego em vocês. A lei a Bíblia para nós aí. Eles pediam. Todo mundo precisa da Bíblia. Todo mundo. Mas quando eu peguei, me ajuntei com essa minha esposa, o que aconteceu? Para mim é tudo missão. Se Deus me deu essa missão, por que eu não vou aceitar? E não tem como não aceitar, né? Quando Deus dá uma missão para você, você tem que aceitar. Ou por bem ou por mal, não tem escapatória. Ela falou assim, para de beber, para de fumar. Eu falei, tá bom. Daqui para frente não bebo nem fumo mais. Já faz 13 anos. Por quê? Eu não preciso mais entrar em bar, eu não preciso mais ir atrás de ninguém. Eu tirei tanta gente da rua, mas tanta gente da bebida, mas tanta gente de droga. Tanta, mas tanta. Que eu não sei nem como eu posso falar para vocês o tanto que é. Mas tudo quem tirou foi Deus, não foi eu. Não fui eu. Eu não tinha essa capacidade, essa paciência. Mas Deus tem. Deus me dá paciência. E até hoje, depois que eu parei de beber, depois que eu parei de fumar, eu pensei comigo, eu falei assim, eu não vou fazer mais nada. Então agora eu vou viver saudável. Aí que você se engana. Aí que você se engana. Porque sempre há gente precisando de Deus. E Ele nos usa para poder ajudar os outros. Seja quem for. A hora que eu entrei aqui, ele passou a ajudar minha mulher. Aí depois ele passou a ajudar outra pessoa e outra pessoa e outra pessoa e não parou mais. Aí depois que nós começamos a ficar sossegado, ele falou para mim, agora tu vai falar para o mundo inteiro. Tudo que aconteceu com você, você vai estudar a Bíblia e nesse estudo você está no meio. E você vai se colocar, você vai falar, você vai conversar com todas as pessoas. E aqui eu estou. Aqui eu estou. Mas eu não me arrependo de nada. Eu, se por acaso nascer, quando eu nascer de novo, porque diz na Bíblia que você nasce de novo, mas eu nasço com outra cabeça, não nasço com essa cabeça, começa tudo de novo. Mas se eu nascesse com essa cabeça, eu faria tudo de novo. Tudo de novo. Não me arrependo de nada que eu fiz. Nada, nada, nada. Muito bom. Eu agradeço muito, muito, muito a Deus por ter me colocado nessa vida. Agradeço muito a Deus, mas muito, 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 muito. Bom, vamos lá. É que eu falei, é um estudo bíblico que eu conto um pouco da minha vida, tá aí mais um pouquinho da minha vida, né? Mais uma coisa, para quem já me conhece, que anda comigo há tanto tempo, né? Principalmente aqui no Facebook, né? Que eu estou no Facebook, mas também estou no Instagram, também estou no YouTube, tá? Pode entrar lá dentro, é Adeilton Fernandes 954. É só você colocar lá, Adeilton Fernandes 994, que vocês vão ver lá. Os pais têm um papel fundamental na formação do caráter do seu filho. No entanto, a Bíblia também nos adverte sobre a maneira como os pais devem educar e disciplinar seus filhos. Em Efésios 6,4, Paulo nos instrui, e vós, pais,
Não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criá-los na disciplina e administração do Senhor. Essa mensagem ressalta que a maneira como os pais conduzem sua autoridade pode provocar reações adversas nos filhos. A palavra não provoquei a ira, não provoquei a ira, nos ensina que o amor e a compreensão devem ser os pilares da educação. Quando os pais se tornam excessivamente rigorosos ou incoerentes, pode gerar ressentimentos e distância entre eles e seus filhos. Assim, a Bíblia nos exorta à busca da sabedoria na disciplina, evitando a irritação que possa levar à ingratidão. Muitas vezes vemos na sociedade o fenômeno de filhos que maltratam e desrespeitam os pais. Isso é uma realidade triste e desfaciadora. Em Provérbio 20, capítulo 20, versículo 20, lemos que o que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, sua lâmpada se apagará na mais tensa escuridão. Acho que eu não preciso falar mais nada, né? Não preciso falar mais nada. Ah, a senhora vai fazer isso. Vai acontecer isso com a senhora. A senhora vai passar por isso. Eu vou ver a senhora fazendo isso e aquilo. Eu já ouvi bastante isso. Nossa, como eu já ouvi. Conforme eu morava, porque é o seguinte, gente. Eu trabalhei sempre a minha vida. Eu faço 108 tipos de lanche. Eu faço cozinho. Eu faço batata frita, pastel, pizza. Nossa, carne, churrasco, sabe? Já fiz muita coisa nessa vida. E muitas vezes eu morava no restaurante. O meu amigo, eu não tenho onde morar. Ele falou, não, pode morar aqui, eu tenho um quarto aqui para você. Ou em bares, morei muito em padaria, né? Que em São Paulo, quando eu fui para São Paulo, eu trabalhei em padaria. E quando eu não tinha trabalho, eu tinha meu artesanato, que eu aprendi conforme foi indo a vida, fui me juntando com aquelas pessoas que faziam artesanato. E com isso aí eu fui aprendendo, e foi indo, eu virei um mestre de artesanato, né? Faço coisas lindas, né? Eu desenho em parede, faço desenhos lindos em parede, no azulejo, tá? E com isso aí, pensão, hotel, né? Eu fazia uma graninha ali, ia para uma pensão, ia para um hotel. Muitas vezes familiar, que é mais baratinho, né? Olha, é todo lugar. Todo lugar. O pai lá lutando pelo filho, pela filha. E a filha olhava para o pai assim, você vai ver, você vai ver. Eu ainda vou ver você mendigar. Você vai bater na minha porta. Ah, você vai ver, tá? Eu vou ver você dormindo em rua. Ah, você vai ver. Eu vou ver você catando latinha. Eu vou ver se passar fome. Já vi muito. Eu ainda vou te matar. Então, gente, você está procurando o caminho errado. A mesma palavra que você falou para tua mãe, a sua filha vai falar. E olhe,
ele fala que é 7 vezes pior. Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior que um filho falar isso para a mãe. Não sei, não sei. Aí você vai pagar 7 vezes mais. É bom pensar. Analisa a sua vida, porque nós já vimos aqui que uma pessoa que é de Deus não faz isso com a própria mãe. Nós já lemos isso aí, que Deus não aceita. Se ele não aceita, então vamos dizer que aqui ele está escrito na brisa. Aquela bênção encerrou. Aquela bênção que Deus ia dar para você foi encerrada. Nós lemos isso, vocês voltam aí na de baixo, no 10, não no 9. Vocês voltam no 9, que vocês vão ouvir o que eu estou falando. Quando a pessoa maltrata a própria mãe, amaldiçoa a própria mãe, encerra a bênção que ele dá. Entendeu? Então, não adianta você fazer o que você faz. Ah, mas eu estou ganhando dinheiro, não tem nada a ver. Não tem como Deus mandar um carro lá do céu para você, não. Não tem, não. Não tem como Deus mandar uma casa para você, não. Coisas materiais Deus não mexe. Não tem como. Ele pode dar uma força ali, uma força aqui? Pode. Pode. Eu não vou falar aqui não, porque pode. Que eu mesmo já tive muitas oportunidades, né? Mas aí pode ser o outro também. Quando eu estava na rua, chegou pessoa da Globo, da Record, da Bandeirante, me dê seu telefone para eu poder entrar em contato com você, para me te levar lá no Faustão, lá no Gugu. Eu não, quero não. Por quê? As pessoas me veem no Gugu, no Faustão, e depois me veem eu viajando, aí me olha para mim e pensa assim, o cara tá na televisão, é rico. Já aconteceu isso. O rapaz perdeu quase a vida por causa disso aí. Ele foi no Raul Gil. Ele foi cantar no Raul Gil, aconteceu do Raul Gil, uns caras ouviu ele lá, roubou ele todinho, quase tiraram a vida dele. Então, pode ser uma armadilha. Deixa eu tirar esse. Então, pode ser uma armadilha. Certo? Então, eu sinceramente, eu não aceito. Ah, eu vou lhe dar R$ 500 para poder você ir lá no meu programa. Já aconteceu, aqui em Marília mesmo já aconteceu. E aí em Minas Gerais, TV Alterosa. Eles me filmaram tudo. Passou um cara, eu vi você lá na TV Alterosa. Eu, me mandei. Porque não adianta. Isso aí é fria e da grande. Tá bom? Vamos terminar essa, tá? Ó, entra no YouTube, entra no Instagram, procura só, tá? É só você colocar meu nome. Na hora que você vê essa cara feia aqui, tá? Aí você pega e entra, me ajuda, me aceita, tá? Aí você vai dar um apoio legal para mim, tá? Lá também tá os meus vídeos, não todos, né? Porque é que nem eu falei para vocês, eu estou aprendendo, vou morrer aprendendo. Nasci aprendendo e vou morrer aprendendo, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Obrigado por tudo. Desculpem alguma coisa, tá? Talvez
por eu falar com vocês assim, talvez vocês não conseguem entender, mas é minha luta, é a minha luta. Então, me ajuda, entre, compartilhe, me segue, tá? Que essa é a força que você pode me dar, só isso, não precisa mais nada, tá bom? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal agora e na hora de nossa morte. Amém.